Você vai ver no ICL Notícias, segunda edição de hoje. Flávio Dino, vem buscar minha arma aqui! Sem foro privilegiado, Jair Bolsonaro será investigado na primeira instância. Por Deus que está no céu, eu nunca serei preso. Heloísa Vilela traz as últimas notícias do encontro do presidente Lula com Joe Biden. A Polícia Federal faz batida na casa da irmã do governador de Roraima. Uma entrevista exclusiva com Juliano Medeiros, presidente do PSOL. E as análises de Chico Sá e Guga Noblar. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Boa noite, pessoal. Começa agora o ICL Notícias, segunda edição do dia 10 de fevereiro. Com um pouquinho de atraso, tivemos alguns imprevistos, algumas questões técnicas, mas quem nunca, né? Eu fiquei acompanhando o chat aqui, vocês dizendo que a gente estava comendo o bolo do Edu. Tá chovendo muito pelo Brasil, mas assim, a nossa equipe trabalhou e estamos no ar para levar todas as informações. E o nosso ICL, que só está estreando para você. Calejão, dia está pegando fogo, quase derrubaram a nossa transmissão, mas não, né? Quais são os seus destaques do dia? É isso aí, Rô. Boa noite, amigas e amigos do ICL. É um prazer estar com vocês. Os meus destaques são efetivamente a ministra mandando o Bolsonaro para a primeira instância, né? Carmen Lúcia mandando os processos do Jair Bolsonaro para a primeira instância, tem uma série de implicações que seguem, e a visita do presidente Lula em Washington, como não poderia deixar de ser, sendo recebido pelo presidente americano. Então, acho que o meu destaque são esses dois temas. Quem está chegando aqui na nossa salinha pela primeira vez é Chico Sá. Seja muito bem-vindo. Estava esperando aqui. Que luxo, né? Que prazer, mestre, olha o ambiente luxuoso. Estava devendo uma visita. Escolhi a sexta-feira, né? Por alguma razão. Boa noite. César, você tocou num ponto fundamental e que as ironias da história, né? No dia que o Lula está em Washington, retomando uma agenda internacional, retomando a ideia do Brasil como um país poderoso que discute os grandes temas do mundo, o tema ambiental principalmente, o mito desce para a primeira instância. Não diria que o mito caiu, mas o mito desce para a primeira instância, para a justiça comum, né? E agora terá que responder. Acho que não deve ter revanche, nenhum clima de mais ódio, porque isso é típico do bolsonarismo, claro. Mas está lá a justiça postada para julgá-lo. É isso. Calejão, como é que você vê essa descida, né, do Bolsonaro para a primeira instância, enfim, de todas as ações, de todo esse movimento que está cercando ele, né, de certa forma? Primeiro, a ironia que o Chico ressalta é realmente impressionante, que no mesmo dia que o Lula esteja retomando o protagonismo do Brasil junto ao mundo, sendo recebido pelo presidente estadunidense, a ministra Carmen envie os processos do Bolsonaro para a primeira instância. Existe uma série de consequências aí, Rô. Existe uma série de consequências, sobretudo no que diz respeito ao foro privilegiado, né? O Bolsonaro já disse isso de forma enfática, que ele era contra o foro privilegiado, que não servia para nada. Quando ele assume a presidência, ele passa a colocar tudo em sigilo, ele usa efetivamente o foro no sentido de proteger sobretudo, os seus filhos, uma série de coisas que agora ele é um cidadão comum. Ele não tem, no que diz respeito, pelo menos, ao foro privilegiado, ele não tem mais foro privilegiado. Os processos descendo para a primeira instância, ele perde a proteção daquele que foi o seu principal aliado na figura do Aras, Augusto Aras, que a gente sabe que, de muitas maneiras, atuou ali blindando o Jair Bolsonaro, não permitindo que a PGR efetivamente avançasse com qualquer processo que pudesse comprometê-lo. A ver como é que seguem as cenas dos próximos capítulos nessa questão, mas seguramente é mais uma derrota tenebrosa
o Bolsonaro e para o bolsonarismo, que ao longo dos últimos meses não pararam de perder. Efetivamente, ele disputou o primeiro turno da eleição, perdeu. Disputou o segundo turno da eleição, perdeu. Tentou dar um golpe de Estado, perdeu. Tentou eleger o Marinho para a presidência do Senado Federal, perdeu. E hoje é mais uma derrota para o Jair Bolsonaro, que vê os seus processos seguindo rumo à primeira instância. E Chico, você vê maior ou menor celeridade, maior ou menor rigor? Qual é a sua avaliação agora desses processos? Eu creio que teremos sim, com a chegada, a descida à primeira instância, eu creio que teremos sim. Eu acho que deve ser tudo muito cuidadoso. A gente tem visto agora, por exemplo, o papel da Polícia Federal, tem feito as coisas, mas você não vê mais aquele espetáculo que você viu midiático, né? Na Lava Jato. Você teve o Anderson da Justiça, o ex-ministro da Justiça, chegando ao Brasil sem aquelas imagens. Você viu que o cara chegou, foi para a cela, lá para a sala especial onde ele está detido, sem maiores circos. Então, eu acho que tudo deve ser feito com esse ritmo, com esse calibramento, digamos assim, mas ser rigoroso, né? Porque basta pegar os temas. Não vamos citar aqui processo a processo, mas pegue os temas. Pandemia, pesadíssimo, com complicações as mais diversas para o Bolsonaro. Pega o tema dos indígenas do dito genocídio de Roraima. Outro capítulo pesadíssimo, para ficar só em dois. Pega o uso da máquina pública nas eleições, com as portas de repartições de bancos públicos escancarados, com o uso da Polícia Rodoviária Federal para impedir votação de eleitor do Nordeste. Então, você tem... há uma fartura, sabe, de assuntos a serem julgados. E isso divididos em diversos processos. Então, a situação é muito delicada. Isso é motivo para temor? Com certeza. Bom, hoje é um dia de encontros para o presidente Lula, que está nos Estados Unidos. Mais cedo, ele se reuniu com alguns políticos e a reunião mais importante do dia é com o presidente Joe Biden. Deixa eu chamar Heloísa Vilela. Não, Elo ainda não está. Enfim, teve uma manifestação, o Bernie Sanders, depois da reunião com Lula, saiu para dar uma entrevista hoje, foi o primeiro encontro do Lula, e teve manifestação, quase que os bolsonaristas não deixaram ele falar, né, Calejão? Você chegou a ver essas imagens? Vi sim, Rô, ele foi bastante incisivo, inclusive, ele começa a falar, se articular, e as pessoas começam a gritar, ele se dirige para essas pessoas e pede para que elas efetivamente permitam com que ele fale. São essas imagens aí que a gente está vendo, e eu gostei da postura dele, gostei do que ele disse, gostei que efetivamente o presidente brasileiro dedicou tempo para conversar com o Bernie Sanders, que é uma figura, a meu ver, progressista, importante, que tem ideias muito boas no cenário internacional, e em seguida conversou com o próprio presidente estadunidense sobre efetivamente a agenda está acontecendo nesse instante ou deve ter acabado há poucos instantes. A gente ainda vai ter uma maior clareza do que efetivamente eles trataram na agenda, mas já dá para dizer que seguramente foi discutido a questão da democracia tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Ambos os países são as maiores democracias das Américas, ambos os países sofreram o que sofreram considerando a invasão do Capitólio no 6 de janeiro de 21 e no 8 de janeiro de 2023, 2 anos depois. Essas são as imagens, por exemplo, que vocês veem aí, quando o Sanders começa a falar com a imprensa, e essa é precisamente a imagem que ele pede que as pessoas respeitem e que o deixe falar. Então, é uma visita importante, é um encontro importante. Esse primeiro mês, sobretudo, da gestão do novo governo, reinsere o Brasil no jogo da geopolítica global, um processo que ficou muito comprometido sob a gestão do Jair Bolsonaro, e que agora me parece que a gente volta para o jogo com bastante propriedade. Calejão,
Temos agora Heloísa Vilela, diretamente de Washington. Olha só, Elô pintou na nossa telinha. Elô, a reunião terminou? Ainda está rolando? Já sabemos aí os temas que foram tratados? Agora. Elô, nos ouve? Eu ouço você sim, você me ouve bem? Eu te ouço muito bem. Alto e bom som. Ok, então eu estou aqui na Casa Branca, a gente está esperando o presidente Lula a qualquer momento. A reunião dele com o presidente Biden começou a coisa de 5, 10 minutos, então deve demorar ainda outros 40 minutos para ele aparecer aqui e nos contar como foi essa reunião. Mas no Salão Oval, lá, quando eles se encontram e tem aquela primeira conversa rápida diante da imprensa, a gente ouviu o presidente Lula dizendo a Biden que primeiro gostaria de agradecer o apoio que ele deu, reconhecendo logo a vitória, depois também o apoio que ele deu à defesa da democracia, e ainda disse que a gente tinha no Brasil um presidente que disseminava fake news de manhã, de tarde, de noite, e Biden interrompeu e disse: sounds família, como quem diz, eu conheço essa história, já ouvi essa história em algum lugar, provocando muita gargalhada dentro do Salão Oval. E Lula disse uma coisa muito interessante também nessa conversa rápida, que hoje de manhã a gente comentava aqui no ICL, que o discurso que Biden fez do Estado da União na terça-feira era um discurso que tinha muitas convergências com boa parte do discurso de Lula, que ele faz normalmente. Por quê? É um discurso que enfatiza a necessidade de atender as carências da população para, assim, evitar o avanço de movimentos antidemocráticos. Ou seja, no discurso do Estado da União, Biden fez essa correlação muito forte entre a situação econômica difícil para as camadas classe média, as classes mais baixas e a possibilidade do avanço dos movimentos antidemocráticos. Claro, a insatisfação da população acaba levando a medidas extremas. Esse foi o discurso. E o Lula hoje falou dentro do Salão Oval. O seu discurso da terça-feira cairia muito bem no Brasil. Então, acho que a gente estava justamente atento ao ponto central dessa visita. Agora, a gente está esperando que hoje ainda seja anunciado esse apoio, esse aporte financeiro do governo americano ao Fundo Amazônico. E a ministra Marina Silva, também falei com ela hoje de manhã, quando ela saía da Casa Branca, ela me disse que estava indo para uma reunião com organizações e filântropos americanos para também contribuir para esse fundo amazônico. Então, me parece que dessa visita, dessa primeira visita, esse primeiro encontro entre os dois presidentes, o que vai sair de mais concreto é mais apoio para a defesa amazônica. Elô Vilela, Chico Sá está aqui no estúdio, quer te fazer uma pergunta. Ô Elô, queria saber a gente tem a sensação hoje no Brasil que o país voltou, digamos, ao grande teatro, né, do poder internacional, voltou a falar com o mundo. Qual a tua sensação como jornalista brasileira aí cobrindo de perto esse acontecimento? Olha, Chico, para te dar uma ideia, a disputa por 10 milímetros de espaço no chão para botar um tripé e poder ouvir o Lula aqui hoje foi muito intensa. A Casa Branca está lotada de jornalistas, o interesse de todos é muito grande por ver e ouvir Lula, e Lula disse isso a Biden hoje também. Nós estamos de volta ao jogo geopolítico, ao cenário geopolítico mundial, porque o meu antecessor aparentemente não gostava nada de relações internacionais. Foi mais um dos pontos que Biden comentou que era muito parecido com o antecessor dele também. Mas saíram várias matérias aqui na imprensa americana falando dessa visita, falando da importância do apoio, da conversa entre os dois presidentes para a defesa da Amazônia, para a preservação do meio ambiente. Foi um ponto muito forte também da entrevista do senador Bernie Sanders hoje, na hora que ele saiu do encontro com o presidente Lula. Ele falou muito fortemente sobre isso, que se a gente não fizer algo, né, ele falou que a gente precisa defender a vida, nossa vida,
no planeta e que a defesa da Amazônia é essencial nesse processo. Agora, assim como Biden, assim como Lula, Bernie Sanders também falou que gostou muito de ver que o presidente Lula ia se encontrar com sindicalistas. É nessa entrevista aí. Ele falou isso dizendo que é importantíssimo, as democracias têm que governar para a maioria da população e não para 1%, 1% mais rico, obviamente, era o que ele estava falando. Então, tem chamado muita atenção, claro, essa visita de Lula, porque o Brasil realmente volta ao cenário internacional como estava muito afastado, e o Brasil faz muita falta nesse cenário internacional, sem dúvida. É isso aí, César Calejão. Aproveita a Elu Vilela em Washington. Elô, um prazer falar contigo. Eu não sei se tem alguma outra informação, considerando os ministros e agendas paralelas que eventualmente tenham sido. Você mencionou aí, por exemplo, a Marina, né, Silva, e que isso de alguma forma também é importante, porque ela tem uma representatividade imensa, considerando aí a questão ambiental. Alguma notícia sobre a participação do Haddad, por exemplo, que é um ministro importantíssimo desse novo governo, e qual foi a agenda dele por aí? Pois é, o Haddad, a agenda dele foi a agenda do Lula. Então, ele está agora aqui na Casa Branca, esperando terminar essa reunião do Lula com o Biden para participar da reunião, onde estarão todos os outros ministros que fazem parte dessa comitiva com seus colegas americanos. E ele se encontrará, então, com a secretária do Tesouro, a Janet Yellen. Mas essa reunião ainda não aconteceu. Uma coisa eu posso te dizer com certeza, ele não fez nada além dessa agenda presidencial. Ele ficou com o Lula o tempo todo e está aqui na Casa Branca, e a gente fez muita pressão mesmo, para que ele fale com a imprensa. E, aparentemente, todos os ministros estarão disponíveis numa grande coletiva que vai ter aqui do outro lado da rua, na Blair House, com os ministros brasileiros. E, claro, todo mundo quer ouvir o Haddad a respeito de todos os assuntos, né? Meta de inflação, todas as discussões a respeito da economia que estão acontecendo agora no Brasil. Então, a gente vai sim tentar falar com ele para saber melhor, mas eu não esperaria, posso estar me demais, mas eu não esperaria nenhuma notícia dessa participação dele aqui nos Estados Unidos. Ele veio, foi importante, ele se encontra com a Janet Yellen, mas eu acho que não teremos nada para anunciar a respeito dessa participação dele nessa reunião de hoje aqui na Casa Branca. Perfeito. Tá certo. Elô, notícias também sobre a pauta e agenda da ministra Aniele Franco? Pois é, eu estou muito curiosa, porque a gente estava aqui conversando quem será o ministro que é o colega dela, né? Não existe esse ministério aqui nos Estados Unidos, então eu queria saber muito com quem ela vai conversar. Essa foto você vê ela com a Alexandria Ocasio-Cortez, que é uma deputada democrata do estado de Nova York. Ela é da cidade de Nova York e é uma expoente do movimento mais progressista, ela mais progressista do Partido Democrata. Então, a Aniele esteve com ela, a Elcy, como a gente chama ela aqui, com certeza conhece as histórias do Brasil, sabe quem é a Aniele, né? Sabe de onde ela veio, por que ela está no governo. Então, eu gostaria muito de saber como foi essa conversa, não tive oportunidade ainda, mas estaremos, com certeza, com a Aniele aqui na Blair House daqui a pouco. Então, são essas as duas perguntas, como foi esse encontro com os deputados americanos, com o AOC, e quem foi o colega dela americano, porque está me intrigando um bocado. Eu também estou bem curiosa. Hoje ela foi passear ali no Museu Afro-Americano, um museu maravilhoso, e disse que vai importar algumas ideias aqui para o Brasil. Estou bem animada para conhecer e entender o que a gente vai ver por aqui. Isso seria uma área muito bacana para a gente trabalhar no Brasil, né? De sistematizar e ter lugares onde a gente realmente conta a história, né? Essa história da cultura brasileira, da cultura que vem toda da África, toda essa influência, que nem é influência, né, gente? É determinação, ela determina a nossa alma cultural. E seria muito bacana a gente ter espaços como esse museu que ela visitou hoje no Brasil, para a gente contar e valorizar essa nossa história, as nossas raízes. É isso aí, Elô, é o sangue que corre em todos os brasileiros. Bom, tem muito trabalho por aí, bate, você volta, né? A qualquer momento.
Oi, desculpa, te interrompi. Eu digo que é o tambor que bate, né? É o tambor que bate no nosso coração quando a gente ouve a música brasileira. É ou não é, Chico? É o tambor, é o tique-tic-tá. Perfeito. Nação Zumbi, Timbalada, todos os tambores do Brasil. Muito bom. Tá certo, Elô. Bom trabalho por aí. Você volta a qualquer momento. Prioridade total para você. Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Elô. Obrigado, querida. Uma próxima notícia que a gente vai repercutir é que a Polícia Federal fez uma operação na casa da irmã do governador de Roraima. Para conversar com a gente, eu vou chamar o Saraiva. Olá, delegado Saraiva. Boa noite, tudo bem? Sextou. Boa noite, Roberta, Chico, César. Tudo bem com vocês mais uma vez aqui? Boa Não noite. para, né? Não para. Não para. Bom, a irmã do governador de mesmo. Roraima, que se chama Antônio Denário, é a Wanda Garcia. Garcia, minha xará. E ela vai ser investigada por lavagem de dinheiro e comércio de ouro ilegal. Saraiva, foram movimentados 64 milhões de reais em 2 anos. Não é um dinheiro que a gente não percebe, essa movimentação não tem como se ocultar, né? O que está acontecendo? O que aconteceu em Roraima? Um governo cúmplice do crime. E era isso, basicamente isso, porque a expertise para detectar movimentações atípicas de recursos, ela já existe faz tempo. Né? Isso é feito por inteligência artificial, pelo COAF. Mas quando você tem um governo cúmplice de uma organização criminosa, fica muito difícil para a polícia. A Polícia Federal fez várias operações em cima de garimpo. Hoje mesmo, o diretor de meio ambiente da Polícia Federal, o delegado Freire, já falou o que está sendo feito, o que vai ser feito, né? E dentro do script de atuação da Polícia Federal, que sempre foi de descapitalizar as organizações criminosas. Agora, neste caso, nós temos ali várias camadas dessa organização criminosa. Então, tem a base da pirâmide, que são lá os trabalhadores, tem a parte logística, aí nós já temos os pilotos, tem o escudo político, tem o escudo no serviço público civil e militar. Então, tem um motor econômico, e aí nós temos empresários que adquirem esse ouro, DTVMs, enfim. Nós temos também um problema sério com a rastreabilidade desse metal. Né? E isso é o X da questão. Nós precisamos ter uma rastreabilidade, nós precisamos ter o perfil do ouro que é extraído da terra Yanomami, para que esse seja considerado um ouro proscrito. O ouro extraído da terra Yanomami, ele tem uma assinatura química muito particular, como qualquer ouro extraído de qualquer lugar. E hoje, com a tecnologia, nós podemos, por exemplo, verificar se um ouro que foi legalizado utilizando documentos por exemplo, hipótese, Itarituba, no Pará, se saiu realmente de Itarituba, no Pará. Então, todos esses braços dessa organização criminosa precisam ser, e tem certeza que vão ser investigados. Pois é, César Calejão. Instituições, tem muita gente faturando muito dinheiro. Você vê, né? muito perto do Palácio Estadual, lá na casa da irmã, né? Então, como o Saraiva falou, é muito intrincado, é muito colado essa clandestinidade do crime com um palácio de governo, vizinho, o crime é vizinho do poder, né? Muito próximo, né? Mas, por favor, te interrompi, querido. Não, imagina, super pertinente essa colocação, inclusive é exatamente por aí que eu vou com o delegado. Veja, uma vez que a gente tem esse tipo de coisa sendo revelada, ou seja, a irmã de uma figura que ocupa uma posição central no poder, o que lhe parece, Saraiva? E isso não oferece materialidade para que essa pessoa seja punida de uma maneira mais efetiva? O que você acredita que deve acontecer em seguida com base nesses eventos que se desenrolaram recentemente? Olha, isso aí que aconteceu é gravíssimo, mas muito antes, o governador de Roraima, irmão dela, editou uma lei proibindo a destruição do maquinário do garimpo. Isso, para mim, também é gravíssimo. Claro. Esse governador, em uma reunião com então, o presidente da República, Bolsonaro, ele defendeu os madeireiros de Roraima,
atacou uma operação da Polícia Federal. Ou seja, é um cidadão que está sempre defendendo atividades criminosas. Então, quem defende criminoso, né, está extrapolando em muito, né, o mandato que o povo lhe concedeu. O povo não lhe concedeu mandato para defender criminosos, né? Um governador não pode editar uma lei inconstitucional. Então, quando ele fez isso, ele já, para mim, já tinha praticado um crime. Agora, isso daí é caso de flagrante delito, talvez, né? Eu espero que a lei funcione, mas é tão complicado isso no Brasil, né? Porque é tão difícil às vezes. Quer ver uma coisa interessante sobre isso ainda? Nós já fizemos lá no Amazonas, na época, apreensões enormes em valores de ouro. E na época até conversei com um representante da Caixa Econômica Federal, não tem como leiloar isso e o valor reverter para a gente comprar aeronaves, equipamento. Isso não é feito. A gente não consegue fazer isso porque a lei não permite que isso seja feito. Então, é uma burocracia tão grande para os órgãos de segurança pública atuarem e se joga tudo muito em cima da polícia, da justiça e do Ministério Público. Ok, nós temos parte dessa responsabilidade nisso, né? Mas não é só o combate ao crime, é preciso uma mudança mais profunda para que o problema seja resolvido. Delegado Saraiva, uma pergunta aqui de ordem prática. Quem está aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui no Sudeste, no Sul, bem longe de Roraima, e vai comprar uma aliança, uma gargantilha, um brinco de ouro, pode estar comprando uma peça proveniente da terra Yanomami, lá de Roraima? Olha, eu apostaria que sim. E, aliás, sobre isso, acho que cabe uma reflexão se nós, como humanidades, como culturalmente, nós devemos continuar usando ouro. Será que isso muda tanto assim a nossa vida? Será que o preço que nós pagamos por uma vaidade compensa o tamanho do dano que isso causa em vidas humanas e na natureza? O que se jogou de mercúrio nesses rios é uma enormidade. E não sei se existe tecnologia no mundo para fazer a despoluição desses rios. Eu acho que do jeito que a coisa chegou a um ponto que seria interessante se fazer uma análise do pescado que é oferecido nos grandes centros urbanos, para ver se tem contaminação com mercúrio, porque nesses rios em Roraima foi detectado 8.600 vezes mais mercúrio que o aceitável. 8.600 vezes. E os Yanomamis estão ali. Como esses Yanomamis vão sobreviver? Então, existe também uma necessidade, nesse caso, de uma mudança cultural. Antigamente não era comum as pessoas usarem peles de raposa, de outros animais. Isso sofreu uma mudança cultural e nós paramos de fazer isso. É preciso que isso seja feito também em relação ao ouro. Claro, muito do ouro que é extraído não é utilizado só nisso, né? Tem aplicações tecnológicas, enfim. Sim. Mas eu acho que isso cabe à reflexão também sobre isso. Nós precisamos reduzir a demanda sobre o ouro. Isso vai reduzir a pressão sobre as terras indígenas. Porque em qualquer lugar do mundo, em todo lugar do mundo, foi muito difícil controlar a corrida do ouro. Isso é uma coisa muito difícil. Chico Sá está aqui no estúdio. Quer te fazer uma pergunta. Desculpa. Eu interrompi, mas estava no finalzinho, né? Estava assim. Delegado, então, o senhor crê que seja possível? A gente viu essa semana várias lojas que negociam com ouro, César, sendo citadas, Roberto, aqui, lojas importantes, cadeias importantes do Rio e de São Paulo, ainda em fases de especulação, em reportagens, não em apurações oficiais. É possível dar nome a essas galerias, a essas lojas, a esses grandes, digamos, espalhadores... Lavadores, né? Eu diria. Exatamente. Lavadores dessa luxúria chamada ouro. É possível... O senhor crê ou isso é uma utopia de um pobre jornalista aqui de São Paulo? Olha, eu não vou citar os nomes, porque eu não aguento mais pagar advogado do processo. Mas com certeza absoluta, eu não tenho a menor sombra de dúvida. E eu não estou me baseando em intuição, não. Eu tenho certeza.
que o ouro utilizado na confecção de joias, boa parte dele sai de garimpo ilegal. Não tenho a menor dúvida disso. Tá certo. E Delegado ainda tem o Saraiva. problema da prata importada da China. Isso é uma outra questão. Essa prata importada da China, que ela é reciclada de equipamentos eletrônicos, ela vem com altíssimos índices de cádmio e é cancerígeno. Então, essa importação, será que não estão usando essa prata também importada da China? Fica aí a dica. Nossa, essa é para pensar, né? Nossa. Delegado Saraiva, obrigada. Boa Eu que sexta-feira agradeço. para o senhor. Igualmente. Tudo de bom para Obrigado, vocês. querido. Um grande abraço. Abraço. Até mais, amigo. Começar a mais, pensar em tchau. outros balangandãs. Não, essa né? reflexão não é é muito ouro, boa, não né, é César? prata. Muito de boa Sério? reflexão. fato, Essa ostentação, sair por aí cheio de ouro, né? pois é. Bom, vamos chamar nosso próximo convidado, que é o Juliano Medeiros, presidente do PSOL. Boa noite, Juliano, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui nesse espaço do ICL Notícias, agora à noite também, né? Pois é. É isso aí, Ganhamos querido. uma edição Obrigado. noturna. É para valer, deputado. O negócio é sério agora. Bom, ontem o PSOL entrou com um pedido de cassação da senadora Damares Alves por negligência na crise humanitária Yanomami. E o PSOL também apresentou uma representação, um projeto na Câmara pelo fim da autonomia do Banco Central. Qual a base dos pedidos, Juliano? Bom, vamos lá. Primeiro, em relação ao pedido de cassação da Damares, tá? A gente já tinha entrado alguns dias atrás com um pedido de cassação também dos parlamentares que estavam envolvidos na incitação aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Tá? A gente já tinha feito um pedido. Portanto, nós estamos provocando os espaços disciplinares, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, para que comecem a trabalhar, porque nós estamos chegando já em meados de fevereiro e até agora nada de instalação da Comissão de Ética da Câmara nem da Comissão de Ética do Senado Federal. Então, lá na Câmara, a gente já tinha provocado a Comissão de Ética para investigar os deputados que estavam envolvidos com os atos antidemocráticos. E agora, no Senado Federal, a gente está pedindo que o Senado Federal investigue se houve ou não houve quebra de decoro. Só para deixar claro, as representações, quando você entra com uma representação no Conselho de Ética, você está pedindo que se instaure uma investigação, né? E que, comprovadas certos indícios, que se promova a cassação do mandato do parlamentar ou se aplique algum outro tipo de sanção. No caso da Damares, ela tem tantos crimes, gente, que ela cometeu no exercício do cargo de secretária de Direitos Humanos, como candidata, ela difundiu tanta fake news que ela não devia sequer ter tomado posse para começo de conversa. Só mostra como que é difícil no país que as instituições do judiciário funcionem quando se trata de julgar pessoas que têm prerrogativa de foro ou mesmo quando estão com um mandato eletivo, como é o caso da Damares, porque disse um montão de mentiras, né, ainda antes da posse. Né? Já não era ministra e ainda não era senadora e não foi investigada quando disse barbaridades envolvendo meninas lá no Pará, né? E o caso do Yanomami, que chocou o Brasil inteiro, tem o dedo dela diretamente. O relatório do Ministério dos Direitos Humanos, que foi divulgado anteontem, e foi decisivo para a gente decidir entrar no Conselho de Ética do Senado Federal, pedindo a cassação da Damares. O relatório do Ministério dos Direitos Humanos traz uma série de provas inquestionáveis de que a então secretária dos Direitos Humanos, Damares, agiu para impedir que as políticas de proteção ao povo Yanomami fossem viabilizadas, tá? Seja ao impedir que se instalassem hospitais de campanha na região para combater a desnutrição infantil, seja estimulando a presença de garimpo ilegal, seja permitindo a entrada de missões religiosas que serviam para acobertar também o garimpo ilegal. Então, as provas são abundantes e são produzidas pelo próprio Ministério dos Direitos Humanos, que hoje tem à frente o ministro Silvio Almeida. E esse relatório, para nós, foi fundamental para tomar essa decisão. E em relação ao Banco Central, é o direito que qualquer partido tem de propor mudanças legislativas. Nós votamos contra a autonomia do Banco Central, quando ela foi aprovada ainda no governo do Michel Temer, e agora estamos propondo uma lei para reverter essa decisão
tomada e que é parte desse grande golpe que o Brasil vive ininterruptamente há 6 anos para tirar do Estado brasileiro os seus instrumentos de gestão da política macroeconômica. César. Juliana, é um prazer falar contigo. Parabéns, quero começar te parabenizando pela coragem, parabenizar o pessoal por levar trazer à baila esses temas que são tão importantes e pela coragem de efetivamente se articular dessa forma. Eu gostaria que você explicasse para a gente o que acontece em seguida no caso da Damares Alves. Uma vez que a gente tem esse processo em rito e o pessoal está demandando isso, quais que são as etapas seguintes? Existe um processo de avaliação? Qual a chance dela ser efetivamente cassada? Conta um pouco para a gente o que acontece a seguir, por favor. Bom, no caso do Senado Federal, o rito, ele basicamente depende do presidente da Comissão de Ética, do Conselho de Ética, né? A Câmara e o Senado, cada um tem o seu Conselho de Ética, e no caso da Câmara, quando você entra com uma representação contra um deputado, tem um prazo lá mínimo para que se instaure um processo no Conselho de Ética, e esse processo ele tem todo um trâmite de ouvir o deputado que é acusado, ouvir a parte que está denunciando, testemunhas, e depois o Conselho de Ética julga o relatório que é apresentado. Um deputado é escolhido, um senador é escolhido para apresentar um relatório e dizer, olha, ouvindo as testemunhas, ouvindo o acusado, ouvindo os acusadores, eu estou propondo aqui no meu relatório a cassação do mandato, uma suspensão de X meses, ou uma advertência, enfim, algum tipo de punição. O problema é que no Senado Federal não tem no regimento do Senado ou do Conselho de Ética um prazo para que as representações sejam instaladas. E eu vou dar um exemplo aqui. Nós entramos pedindo a cassação do Flávio Bolsonaro, o senador das rachadinhas, pelas provas abundantes que o Ministério Público já apresentou da lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, apropriação indébita, um montão de crimes que o Flávio Bolsonaro cometeu. E até hoje, o então presidente do Conselho de Ética na época, que eu nem lembro mais quem era, um senador do União Brasil, se eu não me engano, não instalou o processo contra o Flávio Bolsonaro. Na Câmara tem um prazo, então depois de um tempo, o presidente tem que instalar, nem que seja para dizer que vai arquivar, né, que o relator vai arquivar, ou o que seja. Mas no Senado, não. Então tem que ter pressão, César. Se não tiver pressão da sociedade, se não tiver pressão da opinião pública, o presidente do Conselho de Ética, que eu acho que não está nem definido ainda, não vai abrir o processo contra a Damares. E olha, eu estou falando aqui de abrir o processo, tá? Porque se ela vai ser cassada ou não, se o julgamento dela, um julgamento político, né? Se o julgamento dela vai concluir que houve quebra de decoro ou não, isso é outros 500. O que eu estou destacando aqui é que o Senado sequer instalou o processo de investigação contra o Flávio Bolsonaro, e se não tiver pressão, não vai instalar contra a Damares, porque o espírito de corpo, o corporativismo, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, é muito forte. Juliana, eu sei que eu preciso te liberar, mas posso te fazer mais a última pergunta? Claro, por favor. Porque a ministra Carmen Lúcia enviou hoje 5 investigações contra o presidente Jair Bolsonaro para a primeira instância. Eu queria te ouvir sobre isso. Olha, primeiro, eu preciso dizer uma coisa aqui que nos últimos meses a gente relevou, até porque o STF tem tido uma postura importante de defesa da democracia, né? E nesse momento a gente não pode dispensar aliados, né? Mas a gente não pode esquecer que o STF muitas vezes teve a oportunidade de enfrentar os limites que foram transgredidos pelo governo Bolsonaro e não fez isso, tá? Posso citar aqui vários exemplos. Então, o que a ministra Carmen Lúcia está fazendo é o que tem que ser feito mesmo. Bolsonaro não tem mais prerrogativa de foro, portanto, os casos que o envolvem, as acusações que o envolvem, têm que ser analisadas pela Justiça na primeira instância. Isso pode, de alguma forma, facilitar. Eu não sou daqueles, pessoal, que acha que prerrogativa de foro tem que ser extinto no Brasil. Tem gente até no PSOL que defende isso. Eu acho que a prerrogativa de foro, ela garante Ih, perdemos o Juliano, ele caiu. Voltou, Voltou, acontece. Então, quase eu estava dizendo 13 hoje. Eu não acho que o problema da impunidade no Brasil ela se expresse na prerrogativa de foro. A prerrogativa de foro ela tem sua razão de existir, ela foi criada
para evitar os arbítrios do poder, que eram muito comuns na ditadura militar, né? Então, para proteger aqueles que são eleitos pelo voto popular. Mas ela se tornou, no Brasil, nos últimos anos, uma desculpa para que o judiciário não julgue, né, detentores de cargos públicos. O Bolsonaro cometeu muitos crimes, parte desses crimes foram acobertados pelo Procurador-Geral da República, que se tornou um engavetador-geral da República, Augusto Aras. O TSE podia ter julgado os crimes eleitorais do Bolsonaro de 2018 e abreviado esse pesadelo que era o governo Bolsonaro, não o fez, e o Supremo também poderia ter tomado decisões mais corajosas para viabilizar o processo contra o Bolsonaro. Nada disso foi feito. Agora só resta que essas instituições repassem as acusações, as denúncias contra o Bolsonaro para a primeira instância, e vamos torcer, né? Porque você tem um sujeito que tem provas contra si, é o Jair Bolsonaro, né? E não querendo adotar aqui uma postura de esquerda punitiva, que adora. Eu não sou dessa esquerda que aplaude prisão, tá, gente? Não comemoro prisão, mas se tem um caso em que a justiça tem que ser feita no Brasil, é os casos envolvendo Bolsonaro, Paulo Guedes, Damares, a turma que promoveu esse pesadelo que nós vivemos nos últimos 4 anos. Tá certo, Juliano. Muito obrigado e seja sempre bem-vindo ao nosso ICL edição, segunda edição da noite. Já vi que você faz parte da nossa audiência. Obrigada, viu? Obrigado. Valeu, querido. Obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau. Bom, e se recordar é viver, acho que vale a gente rever o presidente Bolsonaro falando sobre o foro privilegiado em 2017. Roda aí. Dos 503 deputados, uns 40 vão ser reeleitos. Porque eles têm que ser reeleitos para continuar com o foro privilegiado. O único prejudicado com o foro privilegiado sou eu. O prejudicado, que eu não quero essa porcaria de foro privilegiado. Eu sou o único deputado federal prejudicado com esse foro privilegiado. Essa questão, né? Eu sou réu no Supremo. Não quer saber da história. Tem muita saco cheio de saber qual é a história. Mas eu tenho que ficar ligado agora, porque na iminência de votar isso daí, olha o que eu tenho que fazer, hein? Se vê que eles já sabem disso, se é que eles vão tomar providência antes. Eu vou ter que renunciar ao meu mandato para poder disputar as eleições do ano que vem. Eu não vou falar nada, eu vou chamar o Guga Noblar para comentar esse vídeo que a gente viu agora. Boa noite, Guga. Boa noite, Chico. Boa noite, Calejão Errou. É um prazer noite, estar aqui com vocês. Noite, espero Guga. que o hacker da Zambelli não nos derrube mais nenhuma vez. Mas vamos lá, vocês viram, né? Que ironia. Estão ali os dois que dependem de foro. O que perdeu hoje o foro, que é o pai, o Jair Bolsonaro, mas o filhinho ali, o Flávio, também se valeu do foro privilegiado para escapar de apurações envolvendo ele no caso da rachadinha e no caso daquele dinheiro lá que foi descoberto na conta dele, que o Queiroz estaria transferindo. Então, os dois se valem do foro privilegiado, apesar de no passado fazerem esse tipo de colocação hipócrita como se fossem contrários. E o Bolsonaro, ele tá mal na fita, porque era muito fácil a vida do Bolsonaro quando ele tinha a Advocacia Geral da União para defendê-lo, ou quando ele tinha o Arthur Lira para impedir que qualquer crime de responsabilidade desembocasse num processo de impeachment, ou quando ele tinha o Augusto Aras ali protegendo ele dos crimes comuns que ele cometeu, que também nenhum deles se tornou denúncia, foi ofertado pela PGR. A PGR blindou com o Bolsonaro, assim como Arthur Lira, assim como o orçamento secreto, que foi a maneira dele se blindar junto a todos os deputados, já que um processo contra ele também teria que ser aprovado pela Câmara. Então, estava tranquilinha a vida. Agora, com essa decisão, são 7 acusações, são 7 investigações que desceram, que foram para a Justiça Comum. 5 delas são relacionadas a falas do Bolsonaro no 7 de setembro, naquele 7 de setembro de 2021, onde o Bolsonaro incitou já naquele dia um golpe de Estado. Então, 5 são referentes àquele dia. Tem outro processo que é por falas racistas do Jair Bolsonaro, e um outro que é por conta dele ter passeado, feito motociata nos Estados Unidos ao lado de um foragido, que é o Alan dos Santos. Então, são esses os que desceram hoje, mas tem outros 5 processos que podem também cair para a Justiça Comum. E aí são processos mais complicados dele conseguir se safar. Não que esses sejam fáceis.
tem aquela suposta interferência do Bolsonaro que foi relatada pelo Sérgio Moro. Pode descer também para a Justiça Comum. Tem também aquele inquérito que apura uma fake news do Bolsonaro em cima de uma história de uma invasão hacker ao TSE, que o Bolsonaro distorceu a história para parecer que era possível o hacker invadir a contagem de votos, e ele soltou isso numa live, e isso também se tornou um inquérito que pode chegar na Justiça Comum. Tem também as informações falsas que ele, claro, divulgou contra a Covid, foram muitas, e essas podem desembocar em vários processos contra ele ainda. Tem o inquérito das milícias digitais, das fake news, que ele também foi incluído, e agora, claro, quebra-quebra de Brasília, que ele também está sendo investigado. Então, Jair Bolsonaro é um pouquinho mais complicado. Agora, Guga, o deputado federal do PSD do Paraná insultou o ministro Flávio Dino durante uma sessão na Câmara dos Deputados. Vamos dar uma olhada e a gente volta a conversar. Falaram-se nesse governo em tirar o porte de arma, inclusive do policial aposentado, policial da reserva. Em muitos casos estarão condenando esses profissionais à morte. Eu trabalhei 35 anos na Polícia Militar, dando coronhada e tiro na cabeça de vagabundo, e continuo combatendo vagabundo agora no parlamento, e vou andar desarmado. Flávio Dino, vem buscar minha arma aqui, seu merda! César Calejon, cadê a ética para o Sargento Farrur? Cadê a comissão de ética para o Sargento Farrur? Exato, veja, esse é um legado muito enfático do próprio bolsonarismo, que você tem esse tipo de figura agindo deliberadamente dessa maneira, porque ele entende que ele ganha ressonância, que ele tem a aderência da extrema-direita. Então, esse é, infelizmente, um legado trágico do bolsonarismo. Agora, o que esse senhor não percebe é que ele efetivamente cometeu um crime aí. Talvez ele não se dê conta que, ao dizer que ele deu coronhada na cabeça de outros seres humanos, independentemente da pessoa ter cometido um crime ou não, a gente mora numa república. Essa república, ela tem um ordenamento jurídico. Em nenhum lugar do ordenamento jurídico você vai achar, seja no Código Penal, seja na Carta Magna, seja em qualquer documento que organiza a vida social brasileira, você vai achar que está legalizado dar coronhada na cabeça de quem quer que seja. Então, quando esse senhor vem ao parlamento e ele efetivamente diz que ele passou a carreira inteira dele dando coronhada, abre e fecha aspas, eu quero ser bem preciso aqui, abre e fecha aspas, dizendo que ele deu coronhada na cabeça de vagabundo, ele está confessando um crime. Então, é óbvio que ele precisa enfrentar um processo disciplinar, é óbvio que ele incorre numa série de ilegalidades, e tudo isso precisa ser avaliado com muito cuidado. Ele não só ameaça um ministro de Estado, como ele confessa um crime nessa fala. Chico, depois eu vou para o Guga Noblar. Não, e parece que ele faz uma aposta, né, nesse legado bolsonarista que ele já usava para o eleitor dele. Ele fala também da tiro, não só coronhada, da tiro. Então ele faz um festival de ilegalidades. Aí talvez seja o esperneio de um certo bolsonarismo, César e Guga, Roberta, que eu acho que acredita nesse legado ainda como aposta eleitoral, que vai sobreviver com esse discurso, que é o discurso o discurso policial da TV. Eu acho que é muito crença, primeiro, na impunidade. O nosso papo antes era sobre fórum, a proteção do fórum. Eu acho que ele aposta inteiramente nisso, mas eu creio que aí cabe comissão de ética direto, né? O que ele faz com o ministro da Justiça, o ministro de Estado, é um abuso. Pois é. E vai ser isso, né? O PSB já entrou com requerimento para o Conselho de Ética apurar isso, e também a Corregedoria da Câmara. A gente sabe que provavelmente não vai dar em nada. O Sargento Farrur, inclusive, já está se defendendo, já está dizendo, alegando que, por conta da imunidade parlamentar, ele tem o direito de falar o que quiser. Tenho a dizer que fiz o uso da minha liberdade de expressão e invoco a minha imunidade parlamentar, garantida pela Constituição brasileira.
E aí ele ainda usa o fato de o Bolsonaro ter sido chamado já de genocida. Durante 4 anos chamavam o Bolsonaro de genocida. Agora eu não posso falar isso? Olha a comparação esdrúxula que ele faz, sendo que o Bolsonaro é alguém que, inclusive, a justiça está investigando como um possível genocida. Agora, insultar, xingar alguém como ele fez com relação ao Flávio Dino é apenas um insulto. Não ele não está informando, ele não está debatendo uma informação ou uma suposta condição do Flávio Dino, ele só está insultando. Só que é claro que ele vai tentar se resvalar na questão da imunidade parlamentar. Eles acham que a imunidade permite que eles façam o que quiserem. Mas o Bolsonaro já tentou usar a imunidade para escapar de processo contra a Maria do Rosário quando disse que não iria estuprá-la porque ela era feia. Naquela vez, naquela ação, ele foi condenado e virou precedente. Não há imunidade parlamentar absoluta. Se você comete um crime dentro do parlamento, você tem que pagar, como Bolsonaro na questão daquela fala, e ele agora com essa fala contra o Flávio Dino, que também deveria pagar, mas acho improvável que isso aconteça. E só para terminar, para vocês verem o tipo que esse sujeito é, além de confessar que atira a esmo, né, porque do jeito que ele fala, é ele que está decidindo quem vai atirar, ou seja, ele está decidindo se uma pessoa fica viva ou não, e a gente sabe que não é esse o papel de um policial. Ele, nos tweets, sempre foi muito... sempre incitou esse tipo de violência contra os outros. Tem tweets dele horrorosos. E aí eu peguei 3 aqui. Um deles ele fala: tá na hora de acabar com as visitas íntimas nas cadeias. Se o bandido quer fazer sexo, que faça com o companheiro de cela. Bandido é tudo lixo. Se acham os bichões. Mas quando trombam o choque com a guarnição de quebrada, urinam nas calças. Bandido tem que apanhar na cara e levar tiro. Então, esse é o tipo de linguajar desse sujeito. E mesmo assim, foi eleito deputado pelo Paraná, com esse histórico de ser um policial que fazia ronda por Maringá, sempre indo atrás ali, enfim, das bocas para pegar quem estava envolvido, às vezes com tráfico de drogas, às vezes apenas usuários, mas, enfim, foi assim que ele surgiu no cenário, e é esse o tipo de deputado que está sendo eleito. Agora, Guga, foi feita a perícia no celular do Ibanez Rocha, né? E as transcrições das mensagens mostram que ele foi alertado com antecedência sobre o que poderia acontecer. Então, assim, se ele não foi conivente, ele foi negligente, pelo menos, não? Olha, essa história não dá, não tem para onde ir, Ibanez. Ou você é muito incompetente, ou você fez parte da trama. Afinal de contas, o Ibanez, a todo momento, se colocou como alguém que estava com aquilo tudo sob controle, o tempo inteiro passando uma imagem de que estava tudo controlado, apesar dos outros poderes terem sido alertados de que sim, de que poderia haver uma invasão dos 3 poderes. Isso aconteceu porque a ABIN, de fato, no dia 6, informou pelo Sistema Brasileiro de Informação, que inclui vários órgãos, entre eles o Ministério da Defesa, o Ministério da Justiça, informou da possibilidade de invasão. No dia 7, o Flávio Dino, o Rodrigo Pacheco, enfim, a Rosa Weber, todos eles foram atrás do governador, cobrando do governador algum tipo de atitude. O Flávio Dino, inclusive, pediu para que o governador ajudasse a conter os ônibus que estavam chegando na cidade e que estavam querendo ficar ao redor ali da Praça dos 3 Poderes. E essa foi uma das mensagens que foi ignorada por 12 horas. Só no dia seguinte que o Ibanez respondeu que estava tudo tranquilo. Ele repassou um comunicado do secretário de Segurança interino, que estava no lugar do Anderson Torres, e que estava dizendo que estava tudo tranquilo, que podia deixar a manifestação correr solta, que podia deixar as pessoas descerem até a Praça dos 3 Poderes. Então, essas conversas, elas mostram que, de fato, foi uma falha do GDF, foi uma falha do governo. Ele diz, o Ibanez, que foi sabotado. Ele diz que o comandante da PM também foi sabotado, e, pelo jeito, foi porque as investigações tiraram o Fábio Augusto, aquele comandante que foi preso da cadeia, e começaram a colocar na cadeia as pessoas que estão abaixo dele,
e que teriam, de fato, sabotado a cadeia de comando. Se houve isso, ou esse governador não tem mais autoridade nenhuma e, enfim, não merece mais o respeito de ninguém, ou ele faz parte, de fato, da trama. Quem está, por enquanto, sendo absolvido dessa história, como eu falei, é o comandante da PM, aquele que foi preso a princípio, que foi solto, mas outros 4 abaixo da escala de comando dele já foram presos nessa semana pela Operação Lesa Pátria, e a gente vê que, de fato, tem gente ali do comando da PM que se meteu nessa história, não foi à toa que isso aconteceu, é só a gente notar que isso tudo, essa história, ela começou, o primeiro ato de tentarem tomar Brasília, de tentarem dar um golpe, aconteceu em 12 de dezembro, antes do Lula ser eleito, tomar posse, antes do Lula virar presidente, no dia 12 de dezembro. Então, já estava, desde o período em que o Bolsonaro ainda comandava o país, a gente já estava tendo essa tentativa de golpe, que mais uma vez teve uma segunda etapa no dia 8 de janeiro. Então, se no dia 12 de dezembro, a polícia daqui, a PM do Distrito Federal, já foi conivente, todo mundo viu que foi conivente, quando os manifestantes invadiram a Polícia Federal, quebraram Brasília e tocaram fogo na cidade, ali o Ibanez já deveria ter tomado uma atitude, mas ele deixou aquela polícia, que foi conivente no dia 12, atuar ainda em menor número no dia 8. O que ele esperava que acontecesse? Então, ou é muito incompetente de deixar essa polícia, que já estava sabotando ele desde dezembro, permanecer aí no comando até o dia 8, ou ele faz parte dessa história, o que seria muito pior. Aí ensejaria, claro, um processo até de impeachment, ele teria que ser retirado de vez do governo do Distrito Federal, se foi esse o caso. César. Queria ouvir o César Calejão também sobre esse tema, porque eu sei que se deixar, a gente vai falar horas aqui, né? Eu acho que existe materialidade o suficiente, né? Resta saber o que acontece em seguida. A gente tem, Guga, você viu seguramente, a despeito de tudo que apareceu aí na perícia que a PF fez no celular dele, ele está pedindo para ser reconduzido ao cargo. Então, efetivamente, a gente ainda vai ter que lidar com isso, com essa pessoa, a despeito de como a Rô colocou com muita propriedade, e o Guga também, ou você é extremamente inepto, ou você foi conivente. Então, não me parece que nenhum desses cenários seja interessante para que você seja efetivamente o governador do Distrito Federal. Então, vamos ver o que acontece em seguida. Me parece que materialidade existe e farta, no sentido de que ele foi alertado pelo Pacheco, foi alertado por ministros da Corte Constitucional Brasileira. Todo mundo indicou que efetivamente esse risco existiria, e o Ibanez ou foi negligente ou foi muito ruim de serviço, para utilizar um termo bastante fácil de ser compreendido. E aí, acho que é por aí. Foi ruim de serviço ou não foi? Foi péssimo, né? Não tem. Eu até, emendando nesse assunto, eu gostaria de ouvir o Guga. O Flávio Dino insiste na criação de uma Guarda Nacional, por não confiar mais no Ibanez e na polícia dele. Ô, Guga, você confiaria a sua proteção, a proteção do seu governo ao Ibanez? Jamais, nunca. Ibanez e nem na vice, a Celina Leão, que é talvez mais bolsonarista ainda do que ele e que já está se colocando contra a criação da Guarda Nacional, dizendo que é muito difícil você preparar um policial, que demora muito tempo. De fato, demora muito tempo, mas é melhor ter alguém preparado e, de fato, alguém que você possa confiar do que alguém preparado, mas que na hora H vai te trair. Vai ficar do outro lado, que foi isso que aconteceu. Tá certo, Guga Noblar. Sextou para você, boa noite. A gente se encontra aqui no ICL na semana que vem. Até mais, galera. Boa noite. Bom, essa foi a semana de estreia do ICL Notícias, segunda edição, e nós já temos preparado para você os melhores momentos deste bebê que nasceu forte, cheio de responsabilidade e veio para ficar. Roda aí, semana intensa. Boa noite, sejam bem-vindos e muito bem-vindas ao ICL Notícias, segunda edição, a partir de hoje, sempre ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da noite. Nunca vi tanto bateca de golpista e Bolsonaro como
tem nesses últimos também está se tornando esse tipo de pessoas que todo mundo olha e fala assim, cara, se não com ela, não acontece nada com ninguém. Eu não sei nem se existe tecnologia no mundo capaz de... Então, assim, Boa noite, sejam bem-vindos e muito bem-vindas ao ICL Notícias, segunda edição, a partir de hoje, sempre ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da noite. Nunca vi tanto batom na cueca de golpista e do Bolsonaro como a gente tem visto aí nesses últimos dias. A Carla Zambelli está se tornando esse tipo de pessoas que todo mundo olha e fala assim, mas vem cá, se não acontecer nada com ela, é porque não acontece nada com ninguém. eu não sei nem se existe tecnologia no mundo capaz de despoluir aqueles rios. Então, assim, como os seres humanos vão se alimentar agora? Se esse senhor não for efetivamente julgado e caçado, o Conselho de Ética não serve para absolutamente nada. Homofóbico, racista, preconceituoso, mas que impressionantemente tem um engajamento absurdo. Se houverem críticas, muito provavelmente devem se limitar à questão da Ucrânia, porque o Brasil já deixou muito claro que não vai alimentar essa guerra. O interesse do Brasil é que essa guerra acabe. Certamente, num país em que a autonomia fosse efetivamente regulamentada de acordo com padrões éticos e morais do comportamento do banqueiro central, o Roberto Campos Neto já estaria na rua, na minha visão. A bruxa tá solta. Hoje poderia ser bem uma sexta-feira 13, né? Nós estamos aí, fizemos um programa especial, agradecer a nossa equipe de retaguarda, de produção, que se empenhou para a gente colocar esse programa no ar, para a gente não perder nenhuma notícia e sempre para te deixar bem informado, para que você sempre pense criticamente sobre todos os assuntos que transbordam por todos os lados. Boa noite, César Calejão. Boa noite, Chico Sá. É pré-carnaval, tem 200 blocos na rua em São Paulo. Vamos se divertir um pouquinho Boa também. noite. Agora, que loucura. Uma semana, né? Estivemos em revista aí, agora nos melhores momentos. Parece um século de história, né? É isso aí. Que loucura. Mas parabéns pela edição da noite. Incrível. Você é muito chique, você do mesmo calibre, da mesma altura. Mestre. Muito obrigado. Querido. Obrigada. Parabéns, Rô, obrigado. É isso aí, sigamos firmes. Parabéns a todos nós. E é o Eduardo Moreira. Exatamente. Parabéns. Parabéns Edu. amanhã. Hoje é o seu Muitos dia. anos de vida. É verdade. A gente se encontra na segunda-feira, às 7 horas da noite. Bota o sininho aí para te avisar, um alarme, que a gente tem um encontro marcado. Até lá. Bom fim de semana, se divirtam. Sem parcimônia. Gostei. Tchau, tchau.